Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula inspiradora do bem, as nossas pílulas do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz pro seu coração, para sua vida. Quinta-feira, dia de pinga-fogo, hein, no Evangelho, no Lar Tudo Espera. Adoro os pinga-fogo, você sabe disso. Temas polêmicos à luz do Evangelho, perguntas e respostas. Gente, é uma delícia. Daqui a pouquinho ao vivo no Evangelho no Lar, estou te esperando. E depois, você já sabe, nossa quarta aula, né, da nossa série Mulheres Extraordinárias, mulheres empreendedoras, empoderadas, prósperas. Nós estamos estudando agora os 5 passos, né, que levam as mulheres a terem uma existência, uma encarnação extraordinária, incrível. Ontem foi o primeiro, hoje vai ser o segundo. Estou te esperando lá, porque esse é um presente nosso para você, mulher, que está aqui na pílula e no Evangelho no Lar, tá bom? Gente, até que ponto que nós podemos ou não escolher o gênero de provas que nós vamos vivenciar na Terra? Você já parou para pensar nisso? Será que você escolheu nascer onde você nasceu? Será que você escolheu mesmo estar com as pessoas que você está? Até que ponto que você escolheu ou que algo te foi imposto, né? Você precisa passar por determinadas provas, não foi uma coisa que você pediu, mas por algum motivo você atraiu. Essa pergunta acaba vindo, né, em algum momento, principalmente naquele que deseja entender melhor a lei divina e que naturalmente se preocupa em ser melhor a cada dia, porque as pessoas se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel no mundo? Não é? Qual é a minha missão? Qual é o propósito dessa minha existência? Será que eu nasci para sofrer desse jeito mesmo? Não posso mudar? Será que eu tenho que passar por isso tudo? São perguntas, gente, faz muita gente sofrer. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o propósito da reencarnação não é o sofrimento. Pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. O propósito de cada existência é o nosso despertar espiritual. O sofrimento, gente, é um caminho tortuoso que nós, por escolhas inconsequentes, acabamos trilhando. Mas o caminho do sofrimento nunca é a primeira alternativa na lei de Deus. Você pode ter certeza disso, né? A lei divina espera de nós o caminho do amor, do perdão, do entendimento. Mas, infelizmente, como boa parte de nós ainda somos espíritos revoltados, fala que não, né? Ainda carregamos do passado muita raiva, às vezes instintos agressivos, muita impetuosidade. Ainda achamos que, né, merecemos mais do que ainda estamos realmente fazendo por merecer. Então esse orgulho é muito forte. É claro que a gente acaba enveredando pelo caminho do sofrimento, mas por causa da falta de discernimento que nós temos. Em cada encarnação, antes da gente voltar para a Terra, gente, existe um planejamento. Não acho que isso é bagunça, não. Pelo contrário, imagina, uma de Deus. Presta atenção, olha o universo. Existe ordem no universo, não é? Existe ordem. Olha o corpo humano, é tudo organizado, nada é do nada. Da vida vem de uma mente inteligente. Então é claro que a mente divina, o coração divino, jamais permitiria que leis fossem criadas aleatoriamente. Então quando você voltamos para essa existência, houve um planejamento. Houve uma estruturação básica das principais experiências que você iria passar, e eu também. Normalmente o lar, nossos pais, pessoas próximas, e via de regra de acordo com as necessidades kármicas. Cada um de nós tem algumas, né? Tem gente que está aqui com débitos ainda gigantescos do passado. Pessoas que cometeram crimes, fizeram coisas feias, erradas. Muitos de nós ainda estamos purgando muitos problemas do passado recente e, natural, a gente acaba reencarnando e cruzando com as pessoas que a gente agrediu, que nós enganamos, que nós tivemos problemas. Isso acontece na família, a gente falou disso aqui ontem, por isso inimizades, isso acontece no meio do dia a dia. Mas o foco não é a briga, o foco é a reconciliação. O foco é através dos laços de família, de amizade, de consciência, que a gente vai aprendendo, né, a amar uns aos outros. E feliz de quem escolhe esse caminho da reconciliação, e não o caminho da revolta ou da briga. E naturalmente a gente acaba atraindo sim alguns gêneros de prova, de profissões. Obviamente, aquele que nasce com o compromisso de trabalhar com as leis, certamente vai ter uma aptidão ligada ao direito. Outros na área da saúde vai ter uma aptidão ligada à medicina, né, ligada à enfermagem, ligada à fisioterapia. Outros vão estar ligados à área da psicologia, das terapias, para cuidar das almas, não é? Outros reencarnam e têm uma aptidão grande ligada aos deveres religiosos, espirituais. Outros ligados ao poder, à gestão dos povos, ao campo da
política, né, do empresariado, outros, né, ligados ao trabalho de base, que sem trabalho de base não tem nada, né? Se todo mundo for dono de padaria, quem vai fazer o pão? Então você tem que ter o padeiro, não é verdade? Se todo mundo for dono do supermercado, quem que vai cuidar das gôndolas? Quem que vai cuidar de todo o restante do processo? Então nós temos pessoas que vão estar em todos os lugares, vão ser donas de casa, nem todo mundo vai trabalhar. O fato, gente, é que nós atraímos um gênero de provas que a nossa alma precisa. Esse é o ponto. E aí você precisa aprender a se conhecer, que é a dificuldade da gente. Por quê? Se você se conhece, você se ouve. E se você se ouve, você vai escutar quando que você tem que mudar de vida, quando que está na hora de você mudar de prova, quando que está na hora de você dar um basta em alguns pontos da tua vida e se transformar. Se você escuta a sua alma e principalmente se você está ligado a Deus, você recebe essas intuições dos seus amigos espirituais que está na hora de dar um basta em determinadas experiências que você permite. Quantas pessoas aceitam relacionamentos abusivos? Quantas pessoas se permitem pela preguiça ficar reclamando da vida que tem, mas não faz nada para mudar? Em relação a diversas coisas, relacionamentos, a parte financeira, a parte da saúde, a parte espiritual. Você sabe disso. Então, meus amigos, existe sim um gênero de provas que a gente atrai, existe sim. Existe um gênero de pessoas que vão cruzar o nosso caminho e isso é traçado antes da gente reencarnar? Sim. Algumas dessas questões eu e você escolhemos? Sim. Dependendo do nosso nível de evolução, a gente tem mais ou menos condição de interferir conscientemente no processo. Mas independente disso, tenha certeza, a bondade divina está acima de tudo e nos deu esse presente chamado vida para a gente não desperdiçar. Então pare de brigar com a vida e comece a vivê-la, a abraçá-la, a enxergar a beleza onde você ainda não vê, a enxergar a leveza onde antes só há peso, a fortalecer a sua esperança onde muitas pessoas infelizmente só veem desespero. Tá bom? Um beijo grande no seu coração, que Deus te proteja, te inspire muito. Fico feliz, nossas pílulas são ecumênicas, nosso evangelho é ecumênico, nosso trabalho é ecumênico e é uma honra ter vocês aqui de todas as religiões, mais de 150 países tão bem representados, todo dia recebem as pílulas e você que generosamente, principalmente, divulga a pílula nos grupos, no seu WhatsApp, do seu YouTube, do seu Facebook, você que divulga o evangelho lá, você que tem nosso aplicativo, né, que é gratuito, o IRM Oficial e recebe as pílulas em primeira mão, baixar aí, né, na Apple Store, na Play Store, é simples. Enfim, nosso muito obrigado a vocês.